ver na Bíblia, a Bíblia é recheada de histórias de pessoas que tiveram que fazer escolhas o tempo todo. E muitas delas muito difíceis. Um exemplo, Deus vira e fala para Abrão: Abrão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão, sem saber de nada, teve que sair do seu comodismo, da sua terra e da sua parentela e foi para a terra que Deus ia revelando para ele no meio do caminho. Ou seja, ele poderia ter não ido e não viver a história fantástica que ele viveu e ser chamado pai de multidões, ou ele poderia ficar no canto dele e ser um Zé Ninguém. Então a Bíblia é recheada de pessoas que tiveram que fazer escolhas. E nós vamos ver também Ana. Ana é uma mulher que nos inspira muito pela sua coragem, pela sua força. Ana poderia ficar em casa lambendo a ferida dela. Ah, porque eu não tenho filho. Ah, porque eu sou uma amaldiçoada. Porque naquela época, naquele contexto, uma mulher que não tinha filhos, ela era vista como uma amaldiçoada. Mas não, Ana tomou uma decisão: eu vou para o templo, eu vou buscar uma resposta para essa situação que eu estou vivendo. Ou seja, ela tomou uma atitude, ela fez uma escolha. Então a vida é feita de escolhas. Nós vamos ver a mulher do fluxo de sangue. Ela poderia ficar na condição que ela estava, mas ela decidiu romper as barreiras e ela arriscou tudo. Posso ser apedrejada até a morte, mas eu tentei. Então ela fez uma escolha e a nossa vida é feita de escolhas. E para falar sobre escolhas, eu escolhi um tema muito legal. Eu escolhi o livro de Marcos, no seu capítulo 10, no seu versículo 51 e 52. Uma história muito conhecida por todos nós, que é a história do cego Bartimeu. E no versículo 51, Jesus pergunta assim para Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: eu quero ver. Ou seja, Bartimeu era filho de Timeu. Bartimeu estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. E quando ele ouve que Jesus estava passando ali, ele toma uma atitude. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi. E o que acontece? Para ele alcançar o milagre dele, houve barreiras. A multidão começou a incomodar com o grito dele e pediu para que ele se calasse. E qual foi a resposta de Bartimeu para a multidão? Ele gritou mais alto. O que eu aprendo aqui? O primeiro ponto: as adversidades, aquilo que dizem sobre mim, aquilo que vem ao meu encontro, vai depender mais de mim do que do outro. Então a resposta que eu dou à adversidade tem muito mais a ver comigo do que com a adversidade. Ou seja, Bartimeu, queriam calar Bartimeu e Bartimeu gritou mais alto. Então não tem a ver com o que o outro pensa a meu respeito, não tem a ver com o que dizem ao meu respeito, não tem a ver com a adversidade que está vindo ao meu encontro. Tem a ver com o que eu sei sobre mim, tem a ver em quem eu estou firmado. Bartimeu, ele estava cansado daquela situação que ele estava vivendo, ele não queria mais continuar prostrado pedindo esmola, ele queria ver, ele queria ser autor da sua própria história. Precisamos aprender que tem pessoas que vão querer continuar na situação que estão, porque tem algum ganho nisso. Ser vítima, ficar doente, as pessoas vão olhar para mim, eu vou ter cuidado, eu vou ter cuidado da minha mãe, eu vou ter cuidado das pessoas ao meu redor. Claro que não é todos os casos, mas vamos selecionar aqui. Tem pessoas que elas vão querer continuar vítima, mas tem pessoas que vão querer tomar uma atitude. Porque quando a dor de não estar vivendo for maior, a gente muda. Nós temos escolhas: ficar doente ou tomar uma atitude mediante a enfermidade. O que está ao meu alcance? Fugiu ao alcance da medicina? Fugiu ao meu alcance? É aí que Deus entra. Então, clama a Deus,
clama ao Senhor, pede socorro a Deus que Ele vem te socorrer. E o que acontece? Aquele homem, ele tomou uma atitude. Eu não quero mais continuar na situação que eu estou, então eu vou gritar. Por que a multidão se incomodou? Porque a multidão não sabia da dor daquele homem. A multidão, só ele sabia a dor que ele carregava, os traumas que ele carregava, o desejo de enxergar, o desejo de poder ser autor da sua própria história. Então a gente precisa entender, às vezes o outro não vai entender que você quer romper, o outro não vai entender a sua dor, não vai entender as suas limitações, porque cada um experiencia a dor de uma forma diferente. Então não julgue o outro também. Tem muito mais a ver comigo do que com o outro. Tem muito mais a ver com a forma que eu enxergo, com a forma que eu vou reagir do que com o outro. Então nós precisamos aprender. Então ele decidiu, eu não quero mais viver a vida que eu estou levando. Eu preciso tomar uma atitude. A atitude dele foi gritar. Qual é a atitude que você precisa tomar hoje? Talvez é uma decisão, talvez é uma mudança, eu não sei, mas faça a sua escolha. E aquele homem gritou, e por ele ter gritado, Jesus manda buscar ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia que aquele homem precisava de uma cura, Jesus já sabia que aquele homem era cego na sua onisciência, na sua grandeza, mas Jesus pergunta para ele por quê? Talvez ele queria mais uma esmola? O que ele quer? O que você quer? Se Deus perguntasse para algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas nem saberiam o que elas queriam. Porque tem pessoas que elas não se conhecem a tal ponto de não saberem o que querem. Mas aí, algumas pessoas talvez pediriam um carro, uma casa, talvez algumas pessoas pediriam um marido. Mas nós vamos ver que às vezes nós perdemos tempo com coisas que estão ao nosso alcance a fazer. Nós precisamos aprender a pedir. A Bíblia fala: pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar nos vossos próprios deleites. Às vezes nós não recebemos porque estamos pedindo para Deus coisas que estão ao nosso alcance a fazer. Um carro, uma casa, um marido, essas coisas estão ao nosso alcance. Uma casa a gente pode trabalhar mais, fazer extra. Um carro a gente pode trabalhar mais, fazer um extra, economizar e comprar um carro. Então são coisas que estão ao nosso alcance a fazer. Mas tem coisas que fogem ao controle do homem. Uma enfermidade, um laudo médico, uma esterilidade como Ana, uma morte de Lázaro que precisava ser ressuscitado. Então existem coisas que são transcendentes, existem coisas que estão fora do nosso alcance. É aí que Deus entra. Nós precisamos entender, aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer. O que Bartimeu podia fazer? Gritar. Então ele gritou, ele usou o recurso que ele tinha. Então essa é a palavra para o nosso dia hoje. Usa o recurso que você tem, vai com o que você tem e comece a clamar a Deus. Deus vai entrar aonde você não pode entrar. Então essa é a palavra para nossas vidas hoje. E eu vou deixar um exercício para você. Pega um caderno hoje e escreva o que você quer, a situação que você está vivendo, o porquê que você está vivendo, e você escrever assim: o que está no meu alcance a fazer diante dessa situação? E o que está fora do meu alcance? E aí em oração você vai colocar para Deus aquilo que é transcendente, aquilo que está fora do seu alcance. E aí você vai pedir para Deus em oração. E eu creio que você vai ter experiências extraordinárias.